Eu morri por 17 minutos numa mesa de cirurgia e quando voltei, não conseguia parar de chorar. Não pela dor, não pelo medo, mas porque Jesus me mostrou que 93% dos cristãos que estão indo para o inferno agora mesmo praticam um pecado específico todo santo dia, achando que é normal. Não é droga, não é sexo, não é roubo. É algo que você provavelmente fez nas últimas 24 horas e nem percebeu. Algo que está na sua casa agora, no seu celular, na sua rotina. E quando eu vi as almas gritando no inferno por causa disso, almas que cantavam no louvor, que dirigiam célula, que dizimavam fielmente, eu entendi porque Jesus chorou quando disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu direi, apartai-vos de mim. O que vou revelar nos próximos minutos vai fazer você repensar cada escolha que faz desde a hora que acorda, porque o pecado que parece mais inocente é o que mais está povoando o inferno agora mesmo. Meu nome é Marcos Oliveira. Tenho 43 anos, sou engenheiro civil e moro em Ribeirão Preto, São Paulo. Por 15 anos construí prédios, pontes, shopping centers. Mas no dia 23 de agosto de 2024, numa sexta-feira que parecia comum, eu me tornei a construção que desmoronou. Era para ser uma cirurgia simples de vesícula. Entrei no hospital às 7 da manhã brincando com a enfermeira que voltaria para casa antes do almoço. Meu último post no Instagram, às 6h47, foi uma selfie no hospital com a legenda "Hoje tem", tirando a intrusa. Deus no controle. 127 likes, 34 comentários de "vai dar tudo certo". Mas às 9h23, meu coração parou. Completamente. Por 17 minutos que a equipe médica depois chamaria de impossíveis de explicar. Preciso que você entenda quem eu era antes de morrer, porque isso torna tudo mais aterrorizante. Convertido há 22 anos, diácono há 8, professor de escola dominical há 12. Dirigia o grupo de homens, organizava retiros espirituais. Tinha até um canal no YouTube sobre engenharia e fé com 15 mil inscritos. Minha esposa, Priscila, liderava o Ministério de Mulheres. Nossos 3 filhos, Daniel de 17, Sara de 14 e Pedro de 11, todos servindo ativamente. Éramos literalmente a família que o pastor usava como exemplo. Orava todo dia, lia a Bíblia em família, dizimava, ofertava, jejuava nas campanhas. Nunca traí minha esposa, nunca roubei, nunca bati nos meus filhos, nunca bebi além da conta. Por todos os padrões visíveis, eu era um cristão exemplar, um homem de Deus, alguém que tinha certeza absoluta da salvação. Mas naquela mesa de cirurgia, quando o bisturi causou uma reação alérgica violenta que ninguém poderia prever, quando meu coração entrou em fibrilação e depois parou completamente, quando os monitores soaram aquele som contínuo que significa morte, foi aí que descobri que minha vida cristã inteira era uma mentira. Não por hipocrisia consciente, mas por um pecado tão normalizado, tão aceito, tão parte da rotina que eu nunca, em 22 anos de conversão, tinha considerado pecado. Dr. Henrique Camargo, o cirurgião-chefe, depois me contou cada detalhe médico. Como tentaram ressuscitação cardiopulmonar por 17 minutos ininterruptos. Como usaram o desfibrilador 11 vezes. Como a enfermeira Cláudia chorou quando ele começou a falar horário do óbito. Como do nada, sem explicação médica possível, no minuto 17, meu coração voltou, forte, estável, como se nunca tivesse parado. Senhor Marcos, ele disse quando eu acordei 3 dias depois, o senhor não deveria estar aqui. 17 minutos sem oxigenação cerebral. O senhor deveria estar morto ou vegetativo. Mas todos os seus exames neurológicos estão perfeitos, mais que perfeitos. É como se seu cérebro tivesse sido protegido. Protegido. Se ele soubesse o que aconteceu naqueles 17 minutos, entenderia que protegido é a última palavra que eu usaria. Porque enquanto meu corpo jazia morto naquela mesa,
com 8 profissionais de saúde lutando para me trazer de volta, eu estava mais vivo e mais aterrorizado do que jamais estive em 43 anos de existência. A transição foi instantânea. Num momento eu estava olhando para as luzes da sala de cirurgia. No próximo, estava em pé em um lugar onde a própria luz era viva. Não era como as experiências que você lê por aí, com túnel de luz e parentes mortos esperando. Era completamente diferente. Era real de uma forma que fazia toda a minha vida anterior parecer um sonho desfocado. E então eu o vi, Jesus. Mas preciso que você esqueça todas as imagens que já viu. Esqueça o Jesus loiro de olhos azuis dos filmes. Esqueça o Jesus sempre sorridente dos quadros evangélicos. Este Jesus tinha fogo nos olhos, literalmente. Chamas que penetravam até a última célula da minha alma. Sua presença era tão santa, tão pura, tão absolutamente outra, que instantaneamente caí com o rosto em terra. Não por escolha, por necessidade, como quando você toca um fio de alta tensão e seu corpo simplesmente reage. Marcos, ele disse, e meu nome na boca dele continha cada segundo dos meus 43 anos, cada escolha, cada pensamento, cada clique, sim, cada clique. Por que você me trocou? Senhor, eu não entendo. Consegui falar, ainda com o rosto no chão. Eu te sirvo há 22 anos. Eu oro, jejuo, leio a Bíblia. Levanta a cabeça, ele ordenou. Quando obedeci, vi que ele segurava algo. Era meu celular, mas não como objeto físico. Era como se fosse a essência espiritual de todos os dispositivos que já possuí, e dele emanava uma escuridão que pulsava como algo vivo. Você quer saber por que tantos que dizem me amar estão indo para o inferno? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, o espaço ao nosso redor mudou. O espaço ao nosso redor se transformou numa velocidade que meu cérebro mal conseguia processar. De repente, estávamos no que parecia ser uma sala de controle cósmica, mas não era tecnologia. Era algo espiritual que minha mente traduzia como tecnologia para conseguir compreender. Haviam telas por todos os lados, milhares, milhões delas. Cada uma mostrando a vida de uma pessoa em tempo real. Observe, Jesus ordenou apontando para uma tela específica. Era um homem de uns 35 anos. Acordava às 6h da manhã. Primeira coisa que fazia, pegava o celular. Verificava o WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, notícias. 47 minutos rolando telas antes mesmo de sair da cama. Levantava correndo, tomava banho com o celular tocando música no banheiro, café da manhã assistindo YouTube. No caminho para o trabalho, mais Instagram. No trabalho, computador o dia todo intercalando o trabalho com abas de redes sociais. Almoço assistindo Netflix. Volta para casa ouvindo podcast. Jantar em família, mas cada um na sua tela. Depois do jantar, PlayStation até meia-noite. Antes de dormir, mais 1 hora rolando TikTok. Adormecia com o celular na mão. Sabe quem é? Jesus perguntou. Olhei mais de perto. O choque foi como um soco no estômago. Era eu. Era literalmente meu dia de ontem e do dia anterior. E do anterior. Era minha rotina dos últimos anos. Mas, Senhor, eu gaguejei. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou aos cultos. Ele tocou a tela e ela mostrou meus momentos espirituais. Oração da manhã. 3 minutos enquanto o café passava. Metade do tempo pensando no que ia postar no Instagram. Leitura bíblica. 5 minutos corridos, um versículo que eu nem lembrava mais qual era. Devocional familiar. 10 minutos de pressa porque o jogo do Brasileirão ia começar. 3 minutos comigo, 3 horas e 47 minutos com entretenimento digital. Todo dia. Por anos, ele disse, e cada palavra era como uma martelada. Você sabe o que isso significa espiritualmente? Antes que eu pudesse responder, ele me transportou para outro lugar. Era uma casa e reconheci imediatamente. Era a minha casa, mas vista da perspectiva espiritual. O que vi me deixou sem ar.
Onde ficava a TV da sala, havia literalmente um altar, não simbólico, um altar espiritual real, com velas negras que nunca se apagavam e incenso subindo constantemente. Cada vez que ligávamos a TV, era como se estivéssemos fazendo uma oferenda. No meu escritório, onde ficava meu PC gamer, outro altar. No quarto dos meus filhos, onde ficavam os tablets e videogames, mais altares. Minha casa tinha mais altares para o entretenimento do que para Deus. Vocês acham que idolatria é só estátua de madeira? Jesus disse com uma tristeza profunda. Mas qualquer coisa que recebe mais da sua atenção, do seu tempo, do seu amor do que eu, é um ídolo. E vocês construíram os ídolos mais sofisticados da história. Ele me mostrou então uma visão que jamais vou esquecer. Era um domingo de manhã na minha igreja. Casa cheia, umas 800 pessoas, louvor vibrante, pregação ungida. Mas quando olhei com os olhos espirituais, vi a verdade terrível. Mais da metade das pessoas estavam fisicamente ali, mas espiritualmente ausentes. Suas mentes ainda estavam nas séries que assistiram até tarde na noite anterior. Seus corações ainda estavam nos jogos que jogaram de madrugada. Seus pensamentos já estavam no que iam assistir quando chegassem em casa. Vi adolescentes no fundo da igreja, fingindo anotar a pregação, mas assistindo TikTok com o brilho da tela no mínimo. Vi adultos conferindo resultados de futebol durante a oração. Vi até um dos líderes de louvor, enquanto cantava sobre entregar tudo a Jesus, mentalmente planejando sua próxima sessão de gaming. É por isso que não há mais poder nas igrejas, Jesus revelou. Vocês estão presentes no corpo, mas ausentes no espírito. Adoram com os lábios, mas o coração está em outro lugar. Cantam, tu és o centro, mas o centro real são suas telas. Então, ele me levou para o quarto do meu filho mais velho, Daniel, 17 anos, criado na igreja, batizado aos 12. Vi ele na madrugada anterior, 3 da manhã, ainda jogando online. Mas não era só o jogo. Vi as influências espirituais entrando através daquele entretenimento. Cada jogo violento abrindo portas. Cada hora gasta alimentando algo escuro dentro dele. Seu filho não conhece minha voz, Jesus disse. Ele conhece as vozes dos streamers, dos youtubers, dos personagens de jogos. Passa 8 horas por dia no mundo digital e 8 minutos comigo. E você acha que ele está salvo só porque foi batizado? Mas é só entretenimento. Eu protestei desesperadamente. Todo mundo faz isso, faz parte da vida moderna. Jesus me olhou com uma mistura de amor e severidade que me quebrou completamente. Marcos, deixa eu te mostrar para onde vai quem escolhe entretenimento em vez de mim. O ambiente mudou instantaneamente. O calor atingiu primeiro, não um calor normal, mas algo que penetrava a alma. Depois veio o som, gritos, lamentos, choro que não tinha fim. Estávamos numa plataforma de observação espiritual, olhando para o inferno. Mas não era o inferno que eu imaginava. Era pior, muito pior. Vi milhões de pessoas, e o que me destruiu foi reconhecer muitas delas. Não eram os assassinos e estupradores que eu esperava ver. Eram pessoas que eu conhecia das igrejas. Pessoas que cantavam no coral, que dirigiam departamentos, que postavam versículos no Instagram entre uma selfie e outra. Olha mais de perto, Jesus ordenou. Aproximamos de um grupo específico. O que vi me fez vomitar espiritualmente, se é que isso é possível. Cada pessoa estava presa numa versão distorcida do seu entretenimento favorito. Um jovem que eu reconheci, tinha sido do louvor da igreja, estava eternamente preso dentro de um jogo, mas o jogo agora jogava com ele. Cada morte no jogo, ele sentia na realidade espiritual, morrendo e revivendo infinitamente, sem poder desligar, sem poder sair. Uma mulher que eu tinha visto muitas vezes nos cultos estava presa numa tela infinita de Instagram, rolando eternamente fotos que se transformavam em acusações. Cada foto que ela tinha curtido por inveja,
cada story que tinha visto por fofoca, cada post que tinha feito por vaidade, tudo voltava como tormento. Ela tentava parar de rolar, mas seus dedos estavam fundidos à tela. Senhor, por que eles estão aqui? Perguntei tremendo. Eles iam à igreja, eles oravam. Observe os números, ele respondeu. Acima de cada pessoa apareceram números que me gelaram. Horas totais vividas. 438 mil horas com entretenimento. 127 mil horas comigo. No 200, você está vendo? Jesus continuou. Eles me deram migalhas do tempo deles e chamaram isso de relacionamento. Passaram 100 vezes mais tempo adorando suas telas do que me adorando. E agora passarão a eternidade com o Deus que escolheram. Vi então um homem de uns 50 anos que me fez chorar. Ele gritava, eu ia à igreja, eu dizimava, eu não matei ninguém. E um demônio respondia rindo, mas você assistiu 1847 filmes e não consegue citar 10 versículos. Você conhece todas as temporadas de Game of Thrones, mas não conhece o caminho da salvação. Você escolheu seu Deus a cada clique. Isso não pode ser real, eu gritei. Entretenimento não pode mandar pessoas para o inferno. Jesus então me mostrou uma visão ainda mais terrível. Era minha própria família no futuro. Vi meu filho Daniel, aos 30 anos, completamente afastado de Deus, viciado em pornografia, que começou com jogos aparentemente inocentes. Vi minha filha Sara, destruída por comparações no Instagram, com depressão profunda, tendo abandonado a fé porque Deus nunca era tão interessante quanto as séries. Vi meu caçula Pedro, envolvido com jogos de azar online que começaram com joguinhos de celular. Seus filhos estão seguindo seu exemplo, Jesus disse. Você ensinou eles que 3 minutos comigo e 3 horas com entretenimento é normal. Que assistir série durante o jantar é mais importante que conversar, que o primeiro ato do dia é checar o celular, não agradecer pela vida. Mas então ele me mostrou algo que me destruiu completamente. Era eu mesmo, uma semana antes da cirurgia. Minha mãe tinha ligado. Ela tem 73 anos, mora sozinha desde que papai morreu. Ligou para conversar, disse que estava se sentindo só. Eu atendi, mas estava jogando no celular. Respondia com aham, sim, mãe, que coisa né, sem prestar atenção real. Depois de 4 minutos, disse que tinha que desligar, que estava ocupado. Voltei para o jogo. Joguei por mais 3 horas. Sua mãe chorou depois dessa ligação, Jesus revelou. Ela só queria ouvir sua voz, sentir que ainda tinha um filho, mas você não tinha tempo para ela. Tinha tempo para passar 127 horas naquele jogo no último mês, mas não tinha 10 minutos para quem te deu a vida. Eu não sabia, chorei. Achei que era só relaxamento, diversão inocente. Nada é inocente quando rouba o lugar de Deus e das pessoas. Ele respondeu. Vocês criaram uma geração que prefere vidas virtuais às reais, que conhece mais sobre universos fictícios do que sobre meu reino, que chora por personagens de série, mas não chora pelos perdidos. Foi então que ele me levou ao lugar que mudaria minha vida para sempre. Era uma sala que parecia não ter paredes, cheia de uma luz dourada que pulsava como se estivesse viva. No centro, havia algo que meu cérebro demorou para processar. Era como se fosse um arquivo cósmico, mas não de papéis. Era um registro espiritual de cada segundo da existência humana. Quero que você veja a verdade sobre o tempo, Jesus disse, me conduzindo até uma seção específica, o recurso mais precioso que dei à humanidade e o mais desperdiçado. Ele tocou algo que parecia uma gaveta de luz, e instantaneamente vi minha vida inteira em números que me deixaram sem fôlego. Tempo total vivido até agora, 15.695 dias. Tempo dormindo, 5.231 dias. Tempo trabalhando, 3.200 dias. Tempo em entretenimento digital, 2. 47 dias. Tempo em oração real e profunda, 18 dias. 18 dias comigo em 43 anos, Marcos. E você se considerava um homem de Deus. Mas eu oro todo dia, protestei.
3 minutos de palavras repetidas enquanto pensa em outras coisas não é oração. Ele respondeu: é protocolo religioso. Você passa mais tempo escolhendo o que assistir na Netflix do que falando comigo. Então, ele me mostrou algo devastador. Era uma fila interminável de pessoas chegando para o julgamento. Cada uma carregando o que parecia ser um HD externo espiritual. Todo o seu consumo digital da vida inteira. Vi um jovem de 19 anos que tinha morrido num acidente de moto. Seu arquivo mostrava 47 mil horas de jogos, 23 mil horas de redes sociais, 12 mil horas de pornografia disfarçada de conteúdo adulto normal. Tempo genuíno com Deus. 12 horas em toda a sua vida. Ele ia aos retiros, Jesus mostrou. Postava fotos com versículos. Seus pais achavam que ele era crente, mas olha o Deus dele. O HD espiritual do rapaz se abriu, e dele saíram as verdadeiras entidades que ele tinha adorado. Personagens de jogos, influencers, streamers. Eles agora eram seus juízes eternos, e eles não tinham misericórdia. Cada hora que vocês dão para algo, vocês estão fazendo um depósito espiritual, Jesus explicou. Estão construindo um relacionamento, estão declarando: isso é meu Deus. E na eternidade vocês colherão o Deus que plantaram. Vi então uma mulher de meia idade chegando ao julgamento. Líder de célula por 10 anos. Seu arquivo, 67 mil horas, assistindo novelas e séries. Só para relaxar, ela sempre dizia. Mas cada novela tinha plantado sementes. Normalização de adultério, inveja como entretenimento, fofoca como diversão. Sua mente estava tão conformada com o padrão das novelas que não conseguia mais discernir o bem do mal. Ela ensinou células por 10 anos, Jesus disse, mas aprendeu sua moral da televisão. Falava de santidade domingo e assistia pornografia emocional de segunda a sábado. Quem você acha que era seu verdadeiro mestre? Mas o que me quebrou completamente foi quando ele me mostrou as crianças. Milhares de crianças, algumas de apenas 3, 4 anos, já viciadas em telas. Vi bebês que só paravam de chorar com o YouTube. Crianças de 5 anos com insônia por causa do vício em tablets. Adolescentes de 13 anos com depressão severa por comparação social nas redes. Uma geração inteira perdida antes mesmo de me conhecer. Jesus disse com lágrimas. Sim, Jesus chorava. Seus pais os entregaram para as telas para ter paz. Trocaram a formação espiritual por babás eletrônicas. E agora colhem filhos que não me conhecem, não me ouvem, não me buscam, porque foram treinados desde bebês a adorar telas. Vi então minha própria casa numa perspectiva temporal. Era um sábado típico. Eu no videogame. Priscila assistindo série. Daniel no quarto jogando online. Sara no Instagram. Pedro no tablet. 5 pessoas na mesma casa. Cada uma em seu mundo digital, completamente desconectadas. 0 comunhão real. 0 discipulado. 0 vida espiritual verdadeira. Vocês moram juntos, mas vivem separados. Jesus observou. Sabem tudo sobre as vidas fictícias das séries, mas não sabem o que se passa no coração um do outro. Conhecem cada detalhe dos seus personagens favoritos, mas não conhecem as lutas dos seus próprios filhos. Senhor, me perdoa, eu clamei caindo de joelhos. Eu não sabia que era tão grave. Não sabia? Ele perguntou. Quantas vezes você sentiu o vazio depois de maratonar uma série? Quantas vezes percebeu que tinha desperdiçado um dia inteiro em jogos? Quantas vezes o Espírito Santo te incomodou e você ignorou? E era verdade. Eu sabia. No fundo, sempre soube. Cada vez que escolhia mais um episódio, em vez de ler a Bíblia. Cada vez que dizia só mais uma partidinha e varava a madrugada. Cada vez que o Espírito Santo me incomodava e eu abafava com mais entretenimento. Eu sabia, mas fingia que não. Agora deixa eu te mostrar o que acontece no mundo espiritual cada vez que alguém escolhe uma tela em vez de mim. Jesus disse, e o cenário mudou novamente. Estávamos numa casa comum, numa noite comum.
Vi um pai de família chegando do trabalho, cansado. Seus filhos correram para abraçá-lo, mas ele disse: "Depois, papai precisa relaxar um pouco." Ligou a TV. No mundo espiritual, vi demônios literalmente comemorando. Um deles, particularmente grotesco, sussurrou: "Mais uma noite vitoriosa. Mais uma oportunidade de conexão familiar destruída." A esposa tentou conversar sobre seu dia. "Amor, preciso te contar uma coisa importante." Mas ele estava absorto no jogo de futebol. "Fala, tô ouvindo", mentiu, sem tirar os olhos da tela. Vi o coração dela se partindo em tempo real. Vi também um anjo ao lado dela chorando, porque aquela era a noite em que ela ia compartilhar que estava pensando em suicídio, mas o marido escolheu a TV. 3 meses depois, ela tomaria uma cartela de remédios. Sobreviveria por milagre, mas o casamento nunca se recuperaria. Tudo porque ele precisava relaxar. Cada escolha de entretenimento sobre relacionamento tem consequências eternas, Jesus explicou. Vocês acham que estão só assistindo algo, só jogando algo, só rolando a tela, mas estão escolhendo a morte sobre a vida. Então ele me mostrou minha própria casa, numa quinta-feira, 6 meses antes da minha cirurgia. Pedro, meu caçula de 11 anos, tinha chegado da escola chorando. Bullying. Estava sofrendo há meses, mas nunca tinha contado. Naquele dia, decidiu se abrir. Entrou no meu escritório. "Pai, preciso conversar." "Pedro, papai está numa reunião importante." Eu disse, mas era mentira. Estava numa raid no jogo online. "Vai falar com sua mãe." Foi procurar Priscila. Ela estava no sofá assistindo sua série favorita. "Mãe, amor, falta só 20 minutos para acabar o episódio. Depois a gente conversa." Pedro foi para o quarto e chorou sozinho. Vi no mundo espiritual como aquele momento foi crucial. Ali, naquela tarde, ele tomou uma decisão. Nunca mais tentaria se abrir com a gente. E um demônio especializado em depressão infantil se anexou a ele naquele exato momento. Seu filho contemplou suicídio aos 11 anos, Jesus revelou. E vocês não sabiam porque estavam ocupados demais com entretenimento. Eu estava soluçando. Como eu fui tão cego? Vocês não são cegos. Vocês escolhem não ver. O entretenimento é a morfina espiritual desta geração. Entorpece a dor da vida vazia, mas não cura. Apenas adia o confronto com a realidade. Ele me levou então para mostrar diferentes casas, diferentes famílias, o mesmo padrão se repetindo. Uma mãe assistindo novela enquanto a filha de 14 anos se cortava no banheiro. Um pai jogando PlayStation enquanto o filho de 16 anos via pornografia no quarto. Um casal assistindo Netflix enquanto o filho de 7 anos era abusado online por um predador no jogo infantil. Uma família inteira no celular durante o jantar, enquanto a avó idosa que morava com eles morria de solidão na mesma mesa. Vocês chamam isso de vida moderna, Jesus disse. Eu chamo de morte em vida. Estão fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. Conectados com o mundo todo, mas desconectados de quem está ao lado. Vi então uma estatística que me gelou. 73% das crianças cristãs perdem a fé antes dos 18 anos. Motivo número 1. Pais que priorizavam entretenimento sobre discipulado. Tempo médio de conversa real entre pais e filhos cristãos. 4 minutos por dia. Tempo médio de telas na mesma casa. 7 horas por dia. Vocês estão criando uma geração de órfãos espirituais, Jesus disse. Filhos com pais vivos, mas ausentes. Que conhecem todos os heróis da Marvel, mas não conhecem os heróis da fé. Que sabem toda a cronologia de Star Wars, mas não sabem o plano de salvação. Mas então ele me mostrou algo ainda pior. Era o futuro. Via igrejas vazias, templos transformados em museus, a fé cristã virando apenas memória histórica e a causa. Uma geração inteira perdida para as telas, que nunca desenvolveu fome espiritual porque estava sempre saciada com entretenimento. Em 30 anos, Jesus profetizou,
Se nada mudar, o cristianismo verdadeiro será apenas um remanescente. Não por perseguição externa, mas por suicídio digital. Vocês mesmos estão matando a fé ao trocar minha presença por pixels. As palavras dele ainda ecoavam quando o cenário mudou novamente. Agora eu estava vendo o que parecia ser um mapa espiritual do Brasil. Pontos de luz representavam cristãos verdadeiros, mas o que me chocou foi ver como esses pontos estavam diminuindo rapidamente, apagando como velas ao vento. Cada luz que se apaga é uma alma que escolheu as telas sobre mim, Jesus explicou. Agora vou te mostrar 3 casos específicos que representam milhões. Caso 1. O jovem Lucas. Vi um rapaz de 22 anos, Lucas Fernandes, de Belo Horizonte, criado na igreja, pais pastores, ungido desde criança para o ministério. Aos 15 anos ganhou um smartphone. Para os estudos, disseram os pais, em 6 meses estava viciado. Começou com vídeos de música cristã no YouTube. O algoritmo foi sugerindo outras coisas. Em 1 ano, estava assistindo conteúdo que questionava a fé. Em 2 anos, canais de ateísmo. Vi o momento exato em que ele perdeu a fé. 2h34 da manhã. Depois de 6 horas seguidas consumindo conteúdo anticristão. Ele fechou a Bíblia que estava na mesa e disse: "É tudo mentira." Os pais nunca souberam o que aconteceu. Achavam que era fase, mas Lucas tinha sido discipulado por youtubers ateus, enquanto os pais achavam que ele estava estudando no quarto. Ele seria um grande pregador, Jesus disse. Tinha unção, chamado, dom, mas trocou o meu chamado por 10.000 horas de YouTube. Agora prega ateísmo nas redes sociais. Já afastou 47 jovens da fé. O sangue deles está nas mãos dele, mas também nas mãos dos pais, que deram um smartphone sem supervisão. E caso 2, Dona Marta. Vi uma senhora de 58 anos, Marta Silva, do interior do Paraná. Intercessora por 30 anos, guerreira de oração. Jejuava toda semana. Mas quando a filha apresentou a Netflix, só para a senhora se distrair um pouco, tudo mudou. Começou com uma novela coreana inocente. Em 6 meses, estava assistindo 8 horas por dia. Parou de orar, parou de jejuar, parou de ler a Bíblia. Eu volto a orar depois que terminar essa temporada, ela dizia. Mas sempre tinha outra temporada, outra série, outro dorama. Vi o momento em que o Espírito Santo se entristeceu e se afastou. Não de uma vez, mas gradualmente, a cada escolha de entretenimento sobre oração. Marta morreu de infarto 2 anos depois, no sofá, controle na mão, no meio de uma maratona. Suas últimas palavras foram sobre a série, não sobre Jesus. No julgamento, ela descobriu que nos últimos 2 anos de vida tinha assistido 5.840 horas de séries e orado 23 minutos de verdade. Ela intercedera por milhares, Jesus revelou. Suas orações salvaram casamentos, curaram enfermos, libertaram oprimidos, mas trocou a sala do trono pela sala de estar, trocou a intercessão pela distração, morreu espiritualmente muito antes de morrer fisicamente. Caso 3. A família Rodrigues. Esta foi a que mais me quebrou, porque era exatamente como a minha família. Paulo e Renata Rodrigues, 3 filhos, todos na igreja. Família perfeita por fora. Por dentro, cada um em seu mundo digital. Paulo, viciado em jogos de guerra, jogava das 22h às 3h todo dia. Renata, viciada em Instagram, comparando sua vida com influencers. Os filhos, cada um com seu vício, pornografia, jogos, redes sociais. Iam aos cultos juntos, mas não conversavam no carro, cada um no seu fone. Sentavam juntos na igreja, mas não compartilhavam vida. Moravam na mesma casa, mas eram estranhos. Via destruição em câmera lenta. O filho mais velho, viciado em pornografia desde os 12 anos, por causa de anúncios em jogos grátis. A filha do meio desenvolveu bulimia aos 14, comparando-se com influencers. O caçula, aos 10 anos,
já mostrava sinais de psicopatia por causa de jogos violentos. O casamento de Paulo e Renata, morto há anos, não houve traição física, mas traição digital constante. Ele preferia o mundo virtual. Ela preferia suas redes sociais. Nunca brigavam porque nunca conversavam o suficiente para brigar. Em 5 anos, Jesus mostrou o futuro. Se divorciaram. O filho mais velho se tornou agressor sexual. A filha tentou suicídio 3 vezes. O caçula foi preso por violência. Todos culparam Deus pelo fracasso da família. Ninguém admitiu que escolheram deuses digitais sobre o Deus verdadeiro. Pare! Gritei. Por favor, eu entendi. Eu vou mudar. Prometo que vou mudar. Jesus me olhou com infinita compaixão, mas também com uma seriedade que me fez tremer. Ainda não terminei de mostrar. Você precisa entender a dimensão espiritual completa do que está acontecendo. Ele levantou a mão e o cenário se transformou numa visão que nunca vou esquecer. Era como estar nos bastidores do reino espiritual, vendo a verdadeira batalha que acontece a cada segundo. Vi legiões de demônios, organizados em hierarquia militar, todos especializados em entretenimento digital. O líder deles se apresentou numa visão. Não falou comigo, mas vi ele instruindo suas tropas. A estratégia é simples. Não precisamos fazer eles negarem Cristo. Apenas precisamos mantê-los ocupados, distraídos, entretidos. Um cristão que passa 5 horas no celular e 5 minutos com Deus é nosso, mesmo que não saiba. Vi então como eles operam. Cada notificação no celular, um demônio tocando um sino espiritual para chamar atenção. Aquela vontade irresistível de checar o WhatsApp no meio da oração, interferência demoníaca direta. O scroll infinito que você não consegue parar, literalmente correntes espirituais prendendo seus dedos. Eles sabem, Jesus explicou, que não podem roubar sua salvação diretamente, então roubam seu tempo. E quem não tem tempo para Deus, gradualmente perde Deus. Vi um demônio específico designado para cada cristão. O meu se chamava distração. Ele estava comigo há anos, sussurrando, só mais um episódio. Você merece relaxar. Deus entende que você está cansado. Oração pode ficar para depois. Observei horrorizado como ele trabalhava. Toda vez que eu pegava a Bíblia, ele criava uma notificação no celular. Toda vez que eu tentava orar, ele lembrava de uma série que eu queria assistir. Toda vez que o Espírito Santo me chamava para buscar a Deus, ele oferecia uma alternativa mais interessante. Sabe o mais trágico? Jesus perguntou. Vocês dão mais autoridade a esses demônios do que a mim. Quando o celular toca, vocês param tudo. Quando eu chamo, vocês adiam. Ele me mostrou então algo específico sobre jogos. Vi uma sala de controle demoníaca dedicada apenas à indústria de games. Demônios criando jogos propositalmente viciantes, com mecânicas psicológicas para prender a mente. Cores, sons, recompensas, tudo cientificamente desenhado para viciar. Cada jogo violento abre uma porta, Jesus revelou. Cada hora matando virtualmente dessensibiliza para a vida real. Vocês acham que é fantasia, mas estão treinando suas mentes para a violência. Vi jovens cristãos jogando jogos de tiro por 8, 10, 12 horas seguidas. No mundo espiritual, cada tiro virtual criava uma mancha escura em suas almas. Alguns tinham a alma tão manchada que mal dava para ver a luz original que Deus tinha colocado. Mas o pior eram os jogos inocentes. Candy Crush, Fazendinha, joguinhos casuais. Vi uma senhora de 67 anos, diaconisa há 20 anos, que gastava 6 horas por dia em joguinhos de celular. É só para passar o tempo, ela dizia. Mas esse tempo era exatamente o que ela deveria usar para buscar a Deus nos seus últimos anos de vida. Ela morrerá em 3 meses, Jesus revelou. E descobrirá que passou seus últimos 1095 dias jogando em vez de se preparar para a eternidade. 6.570 horas de joguinhos.
13 horas de oração verdadeira. Então ele me mostrou as redes sociais sob a perspectiva espiritual. Instagram não era apenas uma plataforma, era um altar de adoração ao ego. Cada selfie, uma oferenda à vaidade. Cada like, um incenso queimado ao Deus da aprovação humana. Vi uma jovem de 19 anos, líder de adolescentes na igreja. Postava versículos toda manhã, mas passava 3 horas editando suas fotos, escolhendo ângulos, filtros, criando uma versão falsa de si mesma. No mundo espiritual, ela estava literalmente construindo um ídolo, uma versão digital de si que recebia mais adoração que Deus. 150 selfies por mês, Jesus contou. 0 minutos em oração genuína. Ela adora a própria imagem mais que a mim. E ainda se considera cristã exemplar porque posta versículos. Facebook era ainda pior. Vi como cada discussão política, cada comentário raivoso, cada compartilhamento de ódio criava correntes espirituais. Cristãos que oravam no domingo e destilavam veneno no Facebook na segunda. A mesma boca que louvava, xingava online. TikTok, então, Jesus teve que me preparar antes de mostrar. O que você vai ver agora é uma das maiores armas do inferno contra a geração Z. A visão que se abriu diante de mim era um pesadelo tecnológico. Via milhões de jovens, literalmente milhões, com os olhos vidrados, dedos se movendo automaticamente para cima, para cima, para cima. O scroll infinito. Mas no mundo espiritual, cada vídeo de 15 segundos estava roubando algo precioso. A capacidade de concentração. Observa o cérebro deles, Jesus ordenou. Vi então algo aterrorizante. Os cérebros dos jovens viciados em TikTok estavam sendo literalmente reconfigurados. A capacidade de atenção, que deveria durar minutos, estava reduzida a segundos. Não conseguiam mais ler um capítulo da Bíblia. Não conseguiam orar por mais de 30 segundos. Não conseguiam nem assistir um culto sem checar o celular. Uma geração inteira com déficit de atenção espiritual, induzido, Jesus explicou. Programados para consumir conteúdo rápido, raso, vazio, incapazes de meditar na minha palavra, incapazes de me ouvir no silêncio, incapazes de profundidade espiritual. Vi uma menina de 14 anos, Júlia, de São Paulo, cristã de berço, pais missionários, passou 7 horas seguidas no TikTok num sábado, dancinhas, trends, challenges, parecia inocente. Mas Jesus me mostrou o que acontecia em seu espírito a cada vídeo. Sua inocência sendo corroída, sua pureza sendo contaminada, seus valores sendo substituídos pelos valores do mundo. Em 6 meses, Jesus revelou o futuro. Ela estará fazendo vídeos sensuais por likes. Em 1 ano, perdendo a virgindade porque todo mundo no TikTok diz que é normal. Em 2 anos, com depressão profunda porque nunca será bonita o suficiente comparada aos filtros. Mas então, Jesus me confrontou pessoalmente de uma forma que me destruiu. Marcos, você quer saber o que realmente me entristece? Não é só o tempo que vocês perdem, é o que vocês escolhem no lugar de mim. Deixa eu te mostrar sua última semana antes da cirurgia. A visão mudou. Era eu, segunda-feira, 6 da manhã. Alarme tocou. Primeira ação, pegar o celular, WhatsApp, Instagram, notícias, e-mail. 47 minutos na cama, rolando telas. Levantei correndo, sem agradecer pelo dia, sem orar, sem nada. No café, mais YouTube. No trabalho, alternava entre trabalho e redes sociais. Almoço, assistindo Netflix no celular. Tarde, mais do mesmo. Chegada em casa, televisão, jantar com TV. Depois do jantar, PlayStation até meia-noite. Onde eu estava nesse dia, Marcos? Jesus perguntou. Tentei lembrar. Não consegui. Não tinha orado. Não tinha lido a Bíblia. Não tinha pensado em Deus uma vez sequer. Terça, ele continuou. Mesma rotina. Quarta, idêntica. Quinta, pior ainda, 14 horas de tela naquele dia. Sexta, dia da sua cirurgia, ele mostrou. Você postou pedindo oração às 6h47. Mas quando foi a última vez que você tinha orado de verdade?
Eu não conseguia responder. Não lembrava. 2 semanas antes, ele respondeu por mim. E foram 2 minutos pedindo para o Flamengo ganhar o jogo. A vergonha me consumia, mas ele não tinha terminado. Você quer ver o saldo real da sua vida? Perguntou. Apareceu diante de mim algo como um extrato bancário espiritual. Depósitos, reino de Deus, orações verdadeiras, 18 dias em 43 anos, leitura bíblica com atenção, 31 dias, jejum genuíno, 7 dias, evangelismo real, 12 pessoas em 22 anos, tempo de qualidade com a família, 127 dias retiradas, reino das trevas, entretenimento digital, 2.847 dias, jogos violentos, 1.230 dias, conteúdo sexual, sensual, 456 dias, redes sociais, 892 dias, discussões inúteis online, 234 dias, saldo negativo 4, 983 dias. Você está em débito espiritual profundo, Jesus disse. Deve mais ao reino das trevas do que ao reino de Deus, e ainda se considera salvo. Mas eu creio em ti, protestei desesperadamente. Os demônios também creem e tremem, ele respondeu. Fé sem obras é morta, e suas obras mostram em que você realmente crê. Você crê que entretenimento é mais importante que eu. Crê que diversão digital vale mais que vida eterna. Crê que likes valem mais que almas. E então, ele me disse algo que me gelou até os ossos. Se você tivesse morrido definitivamente naquela mesa de cirurgia, sabe qual seria seu destino? Não precisava responder. Eu sabia. O peso da verdade era esmagador. Mas antes que o desespero total me consumisse, Jesus tocou minha testa e disse: ainda há tempo para você, por isso vou te mandar de volta. Mas primeiro, precisa entender uma última coisa. A cena mudou e vi a sala de cirurgia onde meu corpo estava. 17 minutos tinham se passado. Dr. Henrique estava empapado de suor, fazendo compressões torácicas. A enfermeira Cláudia chorava enquanto preparava mais uma dose de adrenalina. Outros profissionais corriam com sangue, equipamentos, desespero controlado em seus rostos. Chama a família, ouviu o anestesista dizer. Acho que perdemos ele. Vi Priscila no corredor, meus 3 filhos abraçados a ela. Pedro, o caçula, chorava desesperadamente. Papai não pode morrer. Eu nunca disse que amo ele. Foi aí que Jesus disse, agora. Senti uma força me puxando, como se estivesse sendo sugado por um túnel ao contrário. A última coisa que vi foi Jesus dizendo, lembre-se de tudo, conte tudo, salve todos que puder. A volta foi violenta. Senti cada célula do meu corpo gritando quando a vida retornou. A primeira coisa que ouvi foi o bip constante do monitor cardíaco se transformando em batidas. Depois gritos. Voltou, ele voltou, meu Deus, ele voltou. Dr. Henrique quase caiu para trás. Impossível, 17 minutos, isso é impossível. Mas eu não conseguia falar. O tubo na garganta, os fios, a dor extrema. Só conseguia chorar. Chorar e chorar e chorar. Não de alívio por estar vivo, mas de terror pelo que tinha visto. De vergonha pelo que tinha descoberto sobre mim mesmo. 3 dias depois, quando finalmente pude falar, minhas primeiras palavras chocaram todos. Não foi obrigado por me salvarem ou onde está minha família. Foi, joguem fora todas as TVs, deletem todos os jogos, cancelem Netflix, agora. Priscila achou que era delírio pós-traumático. Amor, calma, você está confuso. Não! Gritei com uma força que não tinha. Eu morri. Eu vi para onde a gente está indo. Nossos filhos estão indo para o inferno e a culpa é dos nossos malditos celulares. O médico tentou me sedar, achando que era surto. Mas eu agarrei o braço dele. Doutor, quanto tempo o senhor passou no celular hoje? Ele ficou sem resposta. E quanto tempo com Deus? O senhor vai morrer um dia e Jesus vai perguntar por que o senhor conhecia todos os diagnósticos, mas não conhecia ele. Nos dias seguintes, no hospital, recusei qualquer entretenimento. Sem TV, sem celular, nada. Só Bíblia e oração. E pela primeira vez em anos, realmente ouvi Deus. Não uma voz audível, mas aquela presença suave que eu tinha abafado com tanto barulho digital. Daniel, meu filho de 17 anos, veio me visitar sozinho no 4º dia.
Pai, o que aconteceu de verdade? Mãe disse que você viu Jesus. Contei tudo, cada detalhe, inclusive sobre ele, sobre como Jesus mostrou que ele não conhecia a voz de Deus, porque passava 8 horas por dia em jogos. Ele começou a chorar. Pai, eu tô viciado. Não consigo parar. Tentei várias vezes. Passo a noite toda jogando, não consigo dormir sem jogar, não consigo estudar pensando em jogar. E o pior, pai, o pior é que tem outras coisas no meu celular, coisas que eu tenho vergonha de falar. Abraçamos e choramos juntos. Ali, naquele quarto de hospital, meu filho confessou anos de vício em pornografia, que começou com anúncios em jogos gratuitos. Com 11 anos. Quando saí do hospital, uma semana depois, era um homem diferente. Cheguei em casa e fiz algo que pareceu loucura. Peguei um martelo, destruí meu PlayStation na frente da família, quebrei meu smartphone e comprei um telefone básico, desses que só faz ligação. Marcos, isso é radicalismo, Priscila protestou. Não, respondi. Radicalismo é passar 2.847 dias em entretenimento e 18 dias com Deus e achar que vai para o céu. As confirmações começaram a chegar de formas assustadoras. No primeiro domingo na igreja, compartilhei meu testemunho. Metade da congregação saiu irritada, mas 3 pessoas vieram falar comigo em particular. A primeira foi Roberta, 34 anos, mãe de 2 filhos. Marcos, ontem à noite eu ia me matar. Planejado, comprado os remédios, mas antes decidi assistir só mais um episódio da série. Eram 28 horas. Quando vi, eram 4 horas da manhã. Tinha assistido 6 episódios. Estava tão cansada que fui dormir e deixei para me matar hoje. Aí ouvi seu testemunho. É verdade, né? Eu tô trocando minha vida eterna por séries. O segundo foi João Pedro, 16 anos. Me mostrou o tempo de tela do celular. 14 horas por dia em média. Tio, eu não lembro a última vez que li a Bíblia, mas sei tudo sobre GTA, Fortnite, Call of Duty. Jesus nem sabe quem eu sou, né? A terceira me destruiu. Era Dona Vera, 72 anos, viúva. Marcos, meu neto de 8 anos, me disse ontem: Vó, você ama mais a novela do que eu. Porque quando a novela tá passando, você não deixa eu falar com você. É verdade. Escolho a televisão em vez do meu neto. Vou morrer logo e vou prestar contas disso. Essas confirmações eram só o começo. Eu sabia que Deus tinha me dado uma missão específica: criar um protocolo de libertação do vício digital. Não podia ser algo impossível de seguir, mas tinha que ser radical o suficiente para quebrar o ciclo. Sentei com minha família numa quinta à noite, 2 semanas depois da alta, sem nenhuma tela ligada, algo que não acontecia há anos. O silêncio era desconfortável. Percebemos que não sabíamos mais conversar sem uma tela como mediadora. Família, comecei. Vamos estabelecer novas regras de vida. Não são sugestões, são questões de vida ou morte espiritual. Regra 1. A primeira hora sagrada. Das 6 horas às 7 horas da manhã, nada de telas, nada, nem para ver hora. Vamos comprar relógios de parede. Essa primeira hora é só para Deus e família. Oração, Bíblia, café juntos, conversando, sem pressa. Daniel protestou. Pai, eu preciso do celular pro despertador. Compramos despertador comum. R$20 salva sua alma. Regra 2. Bíblia antes de entretenimento. Ninguém liga nenhuma tela de entretenimento sem ter lido pelo menos um capítulo da Bíblia naquele dia. E lido de verdade, meditando, não só passar os olhos. Se não leu Bíblia, não tem Netflix, não tem jogo, não tem Instagram. Simples. Sara, minha filha de 14 anos, começou a chorar. Pai, isso é impossível. Todo mundo vai me excluir. Filha, prefere ser excluída do grupo do WhatsApp ou do livro da vida? Regra 3. Jejum digital semanal. Todo sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde, 0 telas. 0. Nem TV, nem celular, nem nada. Vamos redescobrir o que fazíamos antes das telas existirem. Conversar, jogar jogos de tabuleiro, caminhar, visitar pessoas. Priscila estava resistente. Marcos, e se alguém precisar falar com a gente numa emergência? Amor, vivemos 200 mil anos de história humana sem WhatsApp.
Emergência real, ligam no telefone fixo ou vêm na nossa casa. Regra 4. Prestação de contas. Todo domingo à noite, cada um mostra seu tempo de tela da semana, sem mentiras, sem esconder. E vamos orar juntos por libertação dos excessos. Pedro, o caçula, surpreendeu. Pai, eu quero parar de jogar tanto, mas não consigo. É mais forte que eu. Por isso vamos fazer juntos, filho. Somos mais fortes juntos. Os primeiros dias foram um inferno, literal. Daniel teve crise de abstinência. Suava frio, não conseguia dormir. Andava pela casa como um viciado procurando droga. No terceiro dia, ele quebrou e chorou. Pai, eu sou um viciado em jogos, em pornografia, em tudo. Preciso de ajuda. Procuramos ajuda profissional cristã. Psicólogo especializado em vícios digitais. Descobrimos que Daniel tinha todos os sintomas de dependência química, só que digital. O cérebro dele tinha sido reprogramado pelas recompensas constantes dos jogos. Sara teve surtos de ansiedade. Sem Instagram, ela disse que não existia. Tivemos que trabalhar sua identidade em Cristo, não em likes. Foram semanas de choro, de conversas profundas, de descobrir quem ela era sem filtros. Pedro foi o que se adaptou mais rápido. Com 11 anos, ainda não estava tão viciado. Mas confessou: pai, eu via vídeos de terror no YouTube. Tinha pesadelos toda noite, mas não conseguia parar de assistir. Priscila e eu descobrimos que não nos conhecíamos mais. Sem telas para fugir um do outro, tivemos que encarar 19 anos de casamento, onde éramos estranhos, dividindo a mesma casa. Quase nos separamos no segundo mês, mas decidimos lutar. Em 30 dias, os resultados começaram a aparecer. Daniel conseguiu dormir uma noite inteira pela primeira vez em 3 anos. Sara sorriu de verdade, não para foto, mas de alegria genuína. Pedro parou de ter pesadelos. Priscila e eu fizemos amor com presença real, não mecânica, pela primeira vez em anos. A família teve a primeira conversa de 2 horas, sem ninguém checar o celular. Mas o mais impressionante, começamos a ouvir Deus novamente. Não grandes revelações, mas aquela voz suave que sempre esteve lá, só estava abafada pelo barulho digital. Compartilhei tudo na igreja. Criei um grupo, Libertos das Telas. Começou com 5 pessoas. Em 2 meses éramos 47. Pessoas confessando vícios que escondiam há anos. Pais descobrindo o que os filhos assistiam. Casais percebendo que as telas tinham matado seus casamentos. Um caso me marcou profundamente. Carlos Eduardo, 28 anos, desenvolvedor de software, viciado em jogos desde os 12. Jogava 16 horas por dia. Perdeu 2 empregos, a noiva, a saúde. Quando implementou o protocolo, no 7º dia sem jogos, ele teve uma experiência com Deus. Ouviu claramente: filho, eu esperei 16 anos para falar com você, mas você estava sempre ocupado. Carlos chorou por 3 horas seguidas. Hoje, 4 meses depois, está liberto, reconciliado com a família e usa sua habilidade em programação para criar apps cristãos. A igreja mudou. O pastor relatou: nunca vi nada igual em 30 anos de ministério. As pessoas estão diferentes, mais presentes. Os cultos têm mais unção, as orações têm mais poder. É como se tivéssemos removido um bloqueio espiritual. Mas eu sei que isso é só o começo. Milhões continuam escravizados. Por isso estou aqui, gravando esse testemunho. E agora preciso te mostrar os números que vão fazer você entender a urgência do que estamos enfrentando. Enquanto você assistiu esses últimos 32 minutos deste vídeo, deixa eu te contar o que aconteceu no mundo. 360 cristãos morreram ao redor do planeta. Isso são 105 pessoas por minuto. Dessas 3.360 pessoas, baseado no que Jesus me mostrou, aproximadamente 2.318 foram para o inferno. E sabe qual foi o pecado número 1? Idolatria digital. Trocar Deus por pixels. Esses não são números que inventei, são cálculos baseados na realidade espiritual que vi. A cada hora, 6.300 cristãos morrem no mundo. 4.347 vão para o inferno.
e a maioria nem sabe por quê. Agora deixa eu ser ainda mais específico. No Brasil, neste exato momento, 87% dos cristãos passam mais tempo em redes sociais do que em oração. Tempo médio de tela por dia, 9 horas e 32 minutos. Tempo médio de oração verdadeira, 3 minutos. Tempo médio lendo a Bíblia, 2 minutos quando leem. Você é parte dessa estatística? Pega seu celular agora, vai em configurações, tempo de tela. Vê quanto tempo você passou essa semana. Agora me responde com honestidade. Quanto tempo você orou de verdade essa semana? Não aquela oração decorada de 30 segundos. Oração de verdade, presença de Deus, busca genuína. A diferença entre esses números é sua sentença eterna. Semana passada, recebi uma mensagem que me gelou. Era de uma mãe de Recife. Marcos, meu filho de 19 anos se matou ontem. Deixou um bilhete. Passei 40 mil horas jogando e não sei para que vivo. Nunca senti Deus. Só sinto vazio. Encontramos o histórico dele. 40. 287 horas em jogos em 7 anos. Sabe quantas vezes ele abriu a Bíblia no celular? 3 vezes. Total de 4 minutos. Outro testemunho, de um pastor de Goiânia. Depois de ouvir sua história, fiz uma pesquisa anônima na minha igreja. 500 membros. Resultado, tempo médio de entretenimento digital por dia, 7 horas. Tempo médio com Deus, 6 minutos. Estamos pastoreando zumbis espirituais. Uma psicóloga cristã de São Paulo me enviou dados assustadores. Atendo 120 adolescentes cristãos. Entre 18 são viciados em alguma tela, 95 têm depressão ligada a redes sociais, 73 já contemplaram suicídio, 45 não conseguem ler um capítulo da Bíblia, mas assistem 10 horas de YouTube por dia. Você acha que é coincidência que a geração mais conectada é a mais deprimida, a mais ansiosa, a com mais suicídios, a que mais abandona a fé? Vou te dar 10 segundos para uma decisão. Se você continuar assistindo sem fazer nada, você é cúmplice. Conta até 10 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda está aí só assistindo? Então você escolheu ser mais um número na estatística do inferno. Mas se você quer viver, se você quer escapar desse destino, faça. Agora. Pegue seu celular. Abra os comentários, digite, eu escolho Deus sobre as telas, sua cidade, seu estado. Fez isso? Agora o próximo passo, delete um aplicativo agora. O que mais rouba seu tempo? Instagram? Delete. TikTok? Delete. Netflix? Delete. Aquele joguinho? Delete. Ah, mas eu preciso para trabalho. Mentira. Você sabe qual é entretenimento e qual é trabalho. Para de se enganar. Terceiro passo. Compartilhe este vídeo agora com 5 pessoas, mas não qualquer 5. Compartilhe com aquele jovem viciado em jogos, aquela amiga que vive no Instagram, aquele parente que assiste série o dia todo, aquele líder que prega no domingo e Netflix na segunda, aquela criança que já está viciada em telas. Mande com esta mensagem. Isso pode salvar sua alma. Assista até o fim. Sabe por que a urgência? Porque das 5 pessoas que você vai enviar, estatisticamente uma vai morrer nos próximos 10 anos. E se morrer sem ver isso, o sangue dela está parcialmente nas suas mãos. Tem gente assistindo isso que não vai sobreviver a esta semana. É matemática. A cada 100 mil visualizações, cerca de 20 pessoas morrem em 7 dias. Você pode ser uma delas. Seu último ato na Terra foi assistir YouTube ou buscar a Deus. Pastor Cláudio de Belo Horizonte me escreveu ontem. Marcos, implementamos seu protocolo há 2 meses. 30% da igreja saiu. Mas os 70% que ficaram? Avivamento, curas, libertações, batismo no Espírito Santo. Era o entretenimento bloqueando tudo. É isso. As telas são o véu que impede você de ver Deus. Cada hora no celular é 1 hora a menos na presença dele. Cada série é uma palavra que você não leu. Cada jogo é uma oração que você não fez. E o pior, você está ensinando à próxima geração que isso é normal.
Seus filhos estão aprendendo que Deus vale 3 minutos e Netflix vale 3 horas. Que domingo é dia de igreja, mas segunda a sábado é dia de telas. Que Jesus salva, mas o entretenimento satisfaz. Agora chegou a hora da verdade absoluta. Você vai morrer. Não é questão de se, é questão de quando. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser amanhã, pode ser hoje à noite, pode ser nos próximos 10 minutos. E quando você estiver diante de Jesus, porque todo joelho se dobrará, ele vai perguntar: o que você fez com o tempo que te dei? E você vai responder o quê? Senhor, eu assisti todas as temporadas de todas as séries da Netflix. Senhor, eu cheguei no nível máximo de todos os jogos. Senhor, eu tive 50 mil seguidores no Instagram. Senhor, eu vi todos os vídeos do YouTube. Você acha que isso vai te salvar? Você acha que Jesus morreu na cruz para você passar 9 horas por dia entretido? Acorda. Acorda agora. Você está caminhando sonâmbulo para o inferno com um celular na mão. Decisão final. Não quando acabar o vídeo. Agora. Primeiro, pegue seu celular, vá nos comentários, escreva: Deus, telas, sua cidade, estado. Faça isso agora. Pausou o vídeo? Pausa e faz. É sua declaração pública de mudança. Segundo, delete 3 aplicativos. Agora. Não 3. Os 3 que mais roubam seu tempo. Você sabe quais são. Instagram, TikTok, Netflix, jogos. Delete agora. Não é desinstalar para instalar depois. É deletar a conta, permanentemente. Mas, Marcos, é radical demais. Sabe o que é radical? Inferno é radical. Eternidade é radical. A cruz foi radical. Sua salvação exige decisões radicais. Terceiro, compartilhe imediatamente com 10 pessoas. Não 5, 10. Com esta mensagem, assista antes que seja tarde demais. Isso salvou minha eternidade. Quarto, inscreva-se agora neste canal. Ative o sino. Semana que vem vou mostrar os 5 aplicativos que são literalmente portas do inferno e você nem desconfia. Quinto, implemente hoje o protocolo. Amanhã de manhã, 1ª hora sem telas. Amanhã, leia primeiro capítulo da Bíblia antes de qualquer entretenimento sábado. Jejum digital das 6 rios às 18 horas. Domingo à noite. Calcule seu tempo de tela da semana. Não é sugestão. É questão de vida ou morte eterna. Neste exato momento, enquanto você decide, 7 cristãos morreram no Brasil. 5 foram para o inferno. 4 deles por idolatria digital. Em 24 horas, 10.080 cristãos morrerão no Brasil. 7.200 irão para o inferno. 5.760 por escolherem telas sobre Deus. Você quer ser parte dessa estatística? Tem gente assistindo isso que tem menos de 72 horas de vida. Estatisticamente, a cada 10.000 visualizações, 3 pessoas morrem em 3 dias. Suas últimas 72 horas serão com Deus ou com Netflix. Meu nome é Marcos Oliveira. Eu morri por 17 minutos no dia 23 de agosto de 2024, numa cirurgia que deveria ser simples. Jesus me mostrou que o pecado que parece mais inocente, entretenimento digital, é o que mais está povoando o inferno neste momento. Eu avisei você. O que você fizer com este aviso determinará onde passará a eternidade. Porque no fim descobri 3 verdades aterradoras. O inferno está cheio de cristãos que achavam que entretenimento era inocente. Você adora aquilo em que investe seu tempo. A tela que você não consegue desligar hoje é a corrente que vai te prender na eternidade. Última chance. Olhe para a tela agora. Este retângulo luminoso vale sua alma? Este aparelho vale mais que eternidade com Jesus? Esses aplicativos valem o sangue que ele derramou? Se você chegou até aqui e não fez nada do que pedi, você já escolheu. Escolheu as telas, escolheu o entretenimento, escolheu a morte. Mas se você quer viver, se você quer escapar, faça agora. Não amanhã, não depois, agora. Delete os apps, compartilhe o vídeo, mude sua rotina, escolha Deus. Porque seu próximo scroll
pode ser o último. Seu próximo clique pode ser final. Sua próxima série pode ser a que te condena. A escolha é sua. O destino é eterno. O momento é agora. Deus ou telas. Vida ou morte. Céu ou inferno. Escolha, antes que seja tarde demais. Neste exato segundo, mais 3 cristãos acabaram de morrer olhando para telas em vez de buscar a Deus. Não seja o próximo.